Estou de volta, pessoal. Hoje com Alexandre Noan. Noan mora na Flórida. E a gente está aqui para a segunda parte dessa live maravilhosa. Eu sei que com certeza você está sendo edificado, está sendo encorajado, inspirado. Noan acabou de falar sobre 3 desafios que ele encontrou quando ele chegou na América. Um cara que tinha 4 filhos. A história dele é magnífica. Ele é típico um pai solteiro. Foi um cara que no primeiro casamento ele acabou assumindo os filhos. Foi um cara que sempre foi muito homem, mesmo antes de ser crente. Então a história dele é fascinante. Ele vai contar um pouco pra gente aqui sobre o crescimento explosivo da comunidade brasileira em Orlando. Algumas pessoas têm um mito de Orlando já, falam, nossa, quero ir para Orlando, quero ir para América, quero ir para Orlando, mas na verdade Orlando tem as suas peculiaridades. Então, eu terminei a live aqui fazendo a pergunta para você, Noah, sobre o crescimento explosivo. Eu conversei também um pouco com o Maurício, pastor Maurício aí de Orlando, a última vez, mas eu sei que você tem uma visão um pouco mais antiga, né? Nos últimos 3, 4 anos, Orlando simplesmente mudou absolutamente. É um polo turístico, um dos mais visitados, talvez, nos Estados Unidos. No meio disso, existe o lado bom, existe o lado ruim. É o terceiro ponto de maior tráfego humano dos Estados Unidos. E eu queria que você contasse um pouco para a gente as mudanças assim práticas, o que tem mudado, como que a comunidade internacional tem se estabelecido ali, porque eu sei que a primeira coisa que passa por cabeça do brasileiro que é para os Estados Unidos é, cara, eu vou para Orlando, né? Vou para Orlando. Porque Orlando você não precisa nem falar português, dependendo de onde você mora, a igreja que você frequenta, a escola que seu filho estuda. Inglês, desculpa. E aí, na verdade, isso é bom e é muito ruim. Querendo ou não, são tribos indígenas que moram no meio de grandes polos, grandes centros e são fechados, e no meio disso tem um monte de absurdo, um monte de abuso, tem o cara que dá o calote vendendo visto, falando que vai ajudar e que está quase saindo a documentação, mas não sai a documentação, enfim. Como é que foi esse crescimento tanto da comunidade brasileira em Orlando? Então, nesses últimos, né, nos 4 anos e meio que eu estou aqui, a gente já viu de tudo, né? Já viu as pessoas chegarem aqui com muito e perderem tudo. A gente já viu gente chegar aqui com pouco e conquistar. Eu acredito que isso está no ser, está no caráter, não é no que eu posso, e sim no que eu sou. Como eu falei na live aqui antes, as pessoas que vêm para cá dispostas a qualquer coisa simplesmente para viver o sonho americano, essa é a forma errada de estar. E se as pessoas quiserem vir para a América, primeiro, você não entra na casa de alguém e arromba a geladeira, né? Você pede licença, você faz da forma correta, e não estou julgando ninguém, cada um faz como achar melhor, claro, né? Mas pela boa educação, você entra aqui das formas corretas, né? Do jeito legal, vamos falar assim. Essa é a palavra aqui na América, né? Estar legal. Então, esse é o primeiro ponto. E se você não tiver em acordo com a tua família, é bem provável que não vai dar certo, que você vai se frustrar. Se for um desejo do marido, mas não for um desejo da esposa, esse sonho está quebrado, né? Então esse sonho não, dificilmente ele vai ser um conto de fadas. Esse sonho vai virar um pesadelo. Então esse é o segundo ponto. Se não houver acordo da família em viver isso junto, não vai acontecer. Antes da gente vir para cá, eu tive uma conversa com a minha esposa e os meus 2 filhos mais velhos, né? Que os mais novos não tinham entendimento para isso. E a gente sentou na nossa cama, né, aí em Curitiba, e ficamos 4 horas conversando a respeito da América, os pontos positivos e os pontos negativos. E eu falei algo para eles assim, eu falei, isso aqui é algo que está no meu coração há muitos anos. Porém, se vocês não viverem comigo, eu não vou em porcentagem. Eu não vou dividir aqui, nós 4 ali, era 25%, né, de responsabilidade de cada um. Falei, se a gente fechar aqui 100%, a gente vai. Se a gente não fechar 100%, a gente não vai nem com 75%. Então a gente criou ali um laço, que esse laço depois foi usado aqui. Em momentos de dificuldade e tal, a gente estava unido.
estava junto. Por quê? Porque todos assumimos a responsabilidade, todos assumimos o risco, né, de estar vivendo esse propósito juntos. Então, esse é o ponto mais importante. Se o sonho for somente de um, não vem. Não vem, de verdade, não vem. O sonho tem que ser em conjunto. Se você é solteiro, de repente, quer vir, daí, enfim, daí esse um é 100%, né? Então, se você deseja vir, ok. Procura aí as formas legais. Em relação de documento, assim, eu sempre falo, não existe coach que vai te ajudar a ficar na América. Quem vai te proporcionar a América é um advogado. Isso aqui é um lugar de leis, né? As leis aqui funcionam. E se você bobear com a lei aqui, você vai para a cadeia. Então, a lei funciona porque o país funciona porque a lei funciona, né? Então, esse é um ponto muito importante. Você quer entender de América sobre visto, sobre legalização, é um advogado de imigração que vai te dizer. Não é o pastor da igreja, não é uma live, um coach, alguém que fala, quer viver na América? Pergunte-me como. Não, isso é coisa da Herbalife, né? Você quer emagrecer, procura Herbalife. Cada um no seu. Cada pessoa vai falar do que é a sua especialidade, né? E um especialista em imigração não sou eu, é um advogado. Então, as pessoas sempre perguntam para a gente, tá, diz aí qual é o caminho das pedras, né? Porque é meu desejo ir para a América. Eu falo, o caminho das pedras, espera aí que eu estou te passando um contato de um advogado. Resolva assim, rapidinho, tá resolvido, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, é analisado pessoalmente, particularmente. Aham. E eu falo que não é receita de bolo estar na América. Se você seguir a receita, você vai ter um bolo perfeito. Não, porque a receita é variável, né? É, Cada bolo é um bolo diferente. isso. Então, essa questão é muito importante também. E depois que você está aqui, esse aqui é um lugar assim que ele é conhecido como um lugar de fantasia, né? Podia ser comparado com a Ilha da Fantasia, né? Do filme antigo. É um lugar de sonhos, é um lugar que tudo é muito lindo, né? As coisas são lindas. A Disney, principalmente, né? Promove essa alegria, né? 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eles promovem essa felicidade. É um lugar Para quem que não sabe, pessoal, ele mora praticamente dentro da Disney, assim, dá para ir quase de bicicleta para Disney. Então, se você estiver é, passando por lá, dá um toquezinho pro Alexandre ali, que o Alexandre, ó, ele não vai conseguir desconto, mas com certeza ele vai te dar um cheiro lá. posso te mostrar o caminho, né? Da onde é ali. É, Enfim, eu moro, é até uma coisa interessante, né? Isso, que eu moro em Kissimmee, né? Que é na região metropolitana de Orlando. Orlando seria a cidade grande, né? E eu moro em Kissimmee. Os parques da Disney, Universal, enfim, eles não estão em Orlando, eles estão em Kissimmee, né? exato. Só que Orlando é a cidade conhecida no mundo, né? Mas e Kissimmee é um lugar que é pouco falado, mas é onde estão os parques, os resorts, enfim, tá nessa região aqui, que é bem grande também, diga-se de passagem. E foi lá onde eu morei, pessoal, exatamente em Foi, Kissimmee. Corria exatamente. tudo aí de a pé. Meu Deus, É, que saudade. e é bem legal. Então, assim, a dificuldade de estar aqui para as pessoas que vêm com mentalidades desconstruídas. Se você não tiver foco e objetivo, você se perde. Você se perde aqui porque é isso, essa facilidade de acesso às coisas, facilidade de parque, viver no mundo da fantasia, né? Se você se perder nisso, você acaba esquecendo o propósito. E daí, se você passa a viver sem o propósito, você fica à deriva. Você está num lugar aí só vivendo e não sabe exatamente para onde está indo, né? Como o Alice no País das Fantasias, né? Que ela, quando cai lá no buraco, né? Da toca do coelho, chega lá e o gato lá pergunta para ela, né? Para onde você vai, né? E ela fala assim, eu não sei. Daí ele fala assim, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Então, aqui é um lugar que é fácil você se perder. Fácil você perder o teu propósito, o teu objetivo, e você pode acabar caindo nas garras do mesmo, né? Do mesmo que é o quê? Trabalhar intensamente em busca do dinheiro para que o dinheiro pague as suas
alegrias, né? Para que o dinheiro pague o seu parque, pague o restaurante, pague os passeios, as praias. Só que daí você perdeu o propósito. E não estou falando que não é para buscar dinheiro. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom porque proporciona muitas coisas, mas principalmente o dinheiro não pode ser o teu chefe, né? Se você tem que ponderar o que é alegria, o que é felicidade, o que é propósito e o que é dinheiro. Exato. Dinheiro não é alegria, né? Dinheiro é uma coisa, dinheiro é dinheiro, né? Não pode misturar as coisas. Dinheiro te coloca em lugares, só que se você trabalha a serviço do reino, tudo que você tem e tudo que você é está a serviço do reino. E se você tem dinheiro, glória a Deus, né? Porque você ainda vai conseguir ajudar financeiramente. É. Mas o que tem que viver é viver o que é dentro do plano de Deus, independente de quanto tenha. E então eu diria assim que o principal nessa terra aqui é vir com foco, foco do que se quer. Muito bom, Você pessoal. você tem que saber a direção que você está indo, porque é fácil se perder. Vamos comparar aí um homem casado, né? Um homem casado já 15, 20 anos com a mesma esposa, ama, né? É apaixonado pela esposa, mas daí um amigo, né? Um amigo da onça, né? Como a gente chama aí em Curitiba, um amigo da onça que convida para ir numa boate. Fala assim, vamos lá comigo. Esse amigo é ou trai a esposa, ou é solteiro, enfim, ele te convida e você vai. Poxa, a facilidade de você cair em tentação, cair em pecado é muito grande. Então, o que você tem que fazer? Não, te aparta aí da face do mal, né? Não vá. A gente tem que se colocar também em posição de dizer não, né? É. O crente, o homem de Deus, a pessoa que está no caminho, tem que saber dizer não, né? As pessoas acham que porque a gente é crente, a gente tem que topar tudo, né? Não, estamos juntos, vamos lá, vou contigo, né? Vou lá e já vou orar na porta do lugar para expulsar demônio. Não, peraí. Não, eu não vou, né? Porque eu vou me colocar em tentação. E a gente Hum, não precisa disso, né? E exato. A América é mais ou menos isso. A tentação de viver em alegria, de viver no parque, de viver nos parques, né? Que são muito bonitos aqui. E você acaba perdendo o foco, É. principalmente o foco em Deus. Aqui tem um título que dizem que aqui é cemitério de pastores. Orlando e região é conhecida como cemitério de pastores. Uhum. Por quê? Eu acredito que é isso. É esse mal de que as pessoas se afastam de Deus, se afastam dos ministérios para viver esse sonho, né? Esse sonho de magia, que na É. verdade é um negócio, né? Essa magia é um negócio criado, né, por Walt Disney, criado pelos parques. Na verdade, é um negócio financeiro, é para se ganhar dinheiro. É o negócio deles, eles trabalham para isso. E, e as pessoas se perdem nesse sonho, entende? E, Exato. e quando você acorda, poxa, quando você acorda, você pode ter perdido tudo. Pode ter perdido família, pode ter perdido a tua esposa aí, que veio para cá com um desejo, com um sonho, com uma palavra de Deus até, mas chegou aqui e as coisas mudaram. Aham. E, e no meio do caminho, se mudou, é porque você não tinha certeza de para onde ia, né? Aham. Porque quando você tem certeza de para onde vai, todas as tuas forças, todas as tuas energias, toda a tua fé, todo o teu foco estão naquele objetivo, né? E você faz tudo o que é necessário para atingir o objetivo. E como eu Uhum. falei antes, né? O objetivo é o quê? Estar dentro da vontade de Deus, fazer fazer que aconteça na minha vida o que é a vontade de Deus, né? Tô falando demais, Cal. Não, esse é o ponto. Tô aqui tomando algumas notas aqui, porque na verdade é fantástico poder ouvir alguém que tá fora da entorpecência da Disney. Você é o cara que você não foi buscar um status na América, porque você já tinha um status aqui, status por status não precisava. E eu percebo que as pessoas elas querem experimentar um pouquinho do filme quando vão para América. Eles querem se ver, nossa, igual do filme, ó, a Highway igual do filme. E na verdade, você chega ali e fala, cara, tem uma humanidade ali, tem um desafio enorme. Tem leões para matar por dia ali, não é moleza. O negócio é sinistro mesmo. Uhum.
Como é que você vê? Parece que abrir igreja em Orlando está mais fácil do que abrir empresa, porque eu vejo muito brasileiro abrindo igreja. Uhum, E abrir igreja de fato é fácil. Mas como é que você vê esse uhum, crescimento avançado da igreja? Está uhum. desordenado, está ordenado, tem abusos, são pessoas que na verdade eles se juntam, fazem um culto, mas no fim tem todo um mercado por trás, que um trabalha para o outro, um precisa Uhum. do outro. Como é que você vê esse avanço da igreja aí? Está sendo Tá. saudável ou não está sendo? Eu vou começar falando sobre isso com um entendimento que eu tive de Deus há um tempo atrás, alguns meses atrás, até não faz muito tempo, a respeito de exército e pelotões. Eu vejo as igrejas como vários pelotões divididos, ou esse exército divididos em pelotões, e cada um lutando para conquistar membros para os seus pelotões. Só Uhum. que o exército não avança. O exército não está lutando e brigando pelo propósito, mas eles estão dentro do exército, dentro dos muros do quartel, lutando entre eles, né, lutando, né, entre aspas, em busca de crescimento da sua comunidade. Uhum. Eu vejo isso. E o meu desejo qual que é? O meu desejo era que todos esses pequenos pelotões fizessem parte de um único grande exército, porque daí o impacto seria muito maior. Então, talvez seja por isso que aqui, como é fácil abrir igreja, também é muito rápido fechar a igreja. Por quê? Porque principalmente as igrejas que abrem com a comunidade, né, seja brasileira, seja de qualquer lugar do mundo, sendo uma comunidade, o número é reduzido. Nos últimos anos, houve um inchaço aqui de imigrantes brasileiros. Cresceu muito, principalmente nos últimos 2 anos. Você tem o dado de quantos brasileiros tem aí? Na Central Flórida, tem 300 mil brasileiros. A Central Flórida seria a Flórida dividida em 3 faixas, né? Sul da Flórida, centro da Flórida e o norte da Flórida. Só no meio da Caraca. Flórida tem 300 mil brasileiros morando, sim, que estão registrados, né? Tem os outros que entram por outros meios que daí não é computado, né? E os Esse outros 300 mil que não está computado. deve ter uns outros 300 mil que não está computado. E essa Central Flórida não inclui o Sul, que tem muito brasileiro. O Sul é onde está Miami, Boca Raton, ali tem várias cidades. Pompano Beach tem muito brasileiro, né, que fica no Sul. Estou falando do dado aqui da Central Flórida. Então, é uma comunidade grande, porém, 300 mil é uma cidadezinha pequena aí do Brasil. Ponta Então, Grossa. então não é assim. Isso que eu estou falando. Quando você abre, por exemplo, igrejas aqui, você está abrindo já para uma comunidade reduzida. Essa comunidade reduzida não quer dizer que todos eles sejam crentes e frequentem a igreja, né? Muitos também nem são crentes e vão para a igreja em busca de ajuda. Depois que é ajudado, deixa a igreja. Então, assim, Uhum. é uma montanha russa, assim, de gente dentro e gente fora, né? E não existe uma linha, né? Não existe um linear, assim, não. Nós temos aqui uma média de tantos que dá para fazer planejamento de crescimento ou dá para fazer projeto. É muito difícil aqui fazer projetos É. porque a gente não sabe se vai ter membro ou não vai ter membro. No verão aqui a igreja cai, porque o verão daí você não vai na igreja, né? Você vai no parque, vai para a praia. É verdade, essa é a realidade. Então, assim, não, agora é tempo de férias, eu não vou para a igreja, né? Não, nas férias eu não dou dízimo, porque com esse dinheiro do dízimo eu pego um resort ali, fico uns dias, né, na Disney, sei lá. Oh, Então, meu Deus do céu, coitado do André Valadão. e é assim, então a gente precisa ter esse cuidado e de como eu falei do exército e dos pelotões. As igrejas aqui precisam de mais unidade É, para né? avançar no propósito de Exato, Deus. Porque se o exato. exército não avançar, é um monte de gente aqui consumindo recursos, só isso. Só tem um monte de gente consumindo recurso e ninguém sai para conquistar. Se você não sai para conquistar, perdeu o propósito, não faz sentido nenhum. É. Essa é a prova que, na minha opinião, eu entendo que aquela igreja ali tem mais de sistema religioso
do que de igreja. Por quê? Porque igreja é um entendimento. E esse entendimento é incompreensível que essa pessoa ela mude de verão para o inverno a natureza dela. Eu não consigo no inverno ter uma natureza e no verão ter outra, né? E o fato é que, de fato, a igreja se tornou um mecanismo, se tornou um sisteminha que, na verdade, comercializa todo esse network, né? Porque, querendo ou não, é uma Toda zona essa facilidade, né? A toda essa igreja facilidade. proporciona uma facilidade, né? Só que ali estão os grandes absurdos que a gente escuta, grandes abusos, loucura, assim, pastor passando a perna, fulano comendo ciclano, e assim a gente escuta pessoas que chegaram nos Estados Unidos como, eu vim na casa do meu amigo. Só que daí o amigo de noite fala, não, mas você vai dormir aqui. Não, mas dormir aonde? Aonde está minha cama? Não, é na minha cama mesmo. Não, mas eu vim aqui como amigo. Não, mas você quer ficar aqui em casa, vai ter que dormir na minha cama. Eu atendi pessoas assim aí, né? Que aí teve que se submeter a quase um abuso sexual, só que meio que coagido, falando, não, beleza, então vamos aí, vamos nessa, né? Mas enfim, o que eu queria trazer justamente é essa, porque se eu não me engano são mais de 130 igrejas, né? E o que me chama a atenção é que elas já nem falam inglês. Então, na minha opinião, ela já não está muito interessada no país. Ela está mais interessado nela mesma, ou sei lá, está interessado nos filhos, nos vizinhos. E eu creio que a gente precisaria, assim, pensar em uma coisa que se levante contra isso, né? No sentido de, nem todo brasileiro vem aqui para buscar no país. Né? A gente precisa ter brasileiros que estão levando para o país. Inclusive, você estava numa comunidade muito boa, na minha opinião, uma das mais antigas, assim, relevantes, consistentes, que é a Graça Fellowship. E que quando a Lagoinha Orlando chegou, naturalmente as igrejas sentiram um abalo sísmico, né? Onde simplesmente as pessoas foram saindo e não, agora vou para Lagoinha, vou para Lagoinha. Porque nos anos 2000 eram pessoas que se converteram no Brasil, foram marcados por aquela época da Ana Paula Valadão e 15, 20 anos depois podiam estar do lado do ídolo tocando André Valadão e comendo churrasquinho junto com ele, num país estrangeiro. Então, é um case study bem interessante, né, de ver como que a igreja está se comportando no meio de tudo isso aí. A busca pelo status, né? Porque se eu faço uma selfie no churrasquinho com o Valadão, eu crio status. Estou fora do propósito. Isso. Mais uma vez, se eu estou fora do propósito, de nada adianta. Daí é só uma reunião de amigos. Né? E se na reunião de amigos não estiver presente Jesus, de nada adianta. Não resolve nada. Você falou uma coisa assim de estar aqui ou não. Eu gosto de falar sobre as fronteiras. Nós somos cidadãos do mundo. Nós não somos cidadãos da América, ou do Brasil, ou da China, ou de qualquer lugar. Nós somos cidadãos do mundo. A divisão de fronteiras foi criada por guerras, por derramamento de sangue, por conquista pela força. Então, essas fronteiras que a gente estuda e olha no mapa, aquelas linhas dividindo países, não existe. O mundo foi criado para nós. Deus criou o mundo, está lá em Gênesis, né? Todo mundo aí que é crente conhece Gênesis. Foi criado para que o homem tomasse conta, dominasse sobre aquele lugar, sobre todo o lugar. Então, se houve derramamento de sangue, conquista pelo homem, então não é exatamente de Deus o lugar que eu estou, mas e sim o que eu sou, independente de onde eu estou. Né? E eu tenho que ser o que eu sou baseado no amor. Porque daí tudo vem sempre no amor, né? Se não houver amor, de nada adianta, né? Se não houver amor, não adianta eu saber falar as línguas dos homens e dos anjos, né? Não adianta o dinheiro que eu tenho, não adianta a foto com o famoso. Isso tudo é muito legal, mas é muito legal para o teu ego, né? Para os teus negócios, sei lá. Mas para Deus, isso é irrelevante, né? Você está perdendo tempo com as coisas que são... eu ia falar fútil aqui, mas vou falar fútil, eu estava procurando uma outra palavra, mas na verdade é isso. São as coisas fúteis que te deixam aprisionados num lugar de descanso, né? Num lugar que você criou e
E quando você sai desse lugar de descanso, de tranquilidade, você cai no lugar que Deus quer. E o lugar que Deus quer é batalha. É batalha mesmo, é luta, é para ir, é para conquistar terras, é para conquistar terras que eu digo espirituais, né? É para conquistar pessoas, é para conquistar perdidos, é para ir, né, falando do motoclube de volta, né? A gente está no meio de lobos, né? Ele nos manda como ovelhas no meio de lobos para que a gente ali gere amor, gere luz, gere Jesus naquele lugar, né? Amém. Então, a busca tem que ser essa, independente do Amém. lugar que a gente esteja, né? Deus vai Amém. me abençoar aí, aqui, onde eu estiver. Deus precisa estar comigo, né? Eu preciso estar em Deus, né? Para ser relevante e para que a minha vida não seja inútil, né? Fútil. Então, a busca tem que ser pelo cumprimento da vontade de Deus. Exato. Antes de você deixar as conclusões finais aqui, considerações finais, deixar uma mensagem para todo mundo, eu tenho uma última pergunta e queria que você respondesse ela para a gente, edificando as pessoas aí. A vida ela é uma highway, né? Algumas são pedagiadas, outras não são pedagiadas. Isso significa que algumas vidas têm muitos buracos, outras elas são lisinhas, não tem tanto buraco assim. Mas o fato é que volta e meia tem um buraco na pista, volta e meia tem um buraco na vida. E eu queria saber qual foi o buraco mais agudo, o dia mais dolorido da tua vida, se você já passou por alguma coisa assim, e como que você saiu, superou e talvez consegue olhar para frente, porque eu sei que muitas pessoas, eu chuto que a cada 3 pessoas, 2 pararam num buraco. Estão lá, Uhum. parado. Os dias vão empurrando a gente, mas a cabeça ficou lá, a lembrança ficou lá. É um filho perdido, é uma esposa que abandonou, é um pai que foi vagabundo. Na verdade, a minha missão aqui é romper com lembranças e impulsionar as pessoas para frente, independente da dor, independente Uhum. da crise, independente da experiência de abuso infantil, de escravatura. Não, meu pai me usou para o negócio dele, meu pai nunca me pagou nada. Você já teve um dia difícil na tua vida? Um dia assim que você falou, cara, não dá mais. Como é que foi esse dia? Já tive alguns. Não, a gente não tem tempo aqui de dar um relato, mas um deles me marcou bastante. Eu já ia 6 anos atrás. Um irmão meu faleceu, jovem, né? Hoje ele teria 44 anos, hein? Faleceu num acidente muito bobo. E, e naquele dia me chocou. Foi aquele dia que eu pensei, mas Deus, eu não estou entendendo, né? Para que isso? Né? Por que isso? E, e daí eu tive, né, um entendimento da perfeição das coisas de Deus. Porque eu mesmo sempre preguei o tempo sobre todas as coisas. Que há tempo para tudo no plano de Deus. E o plano de Deus é perfeito, independente do meu julgamento. Foi daí que eu tirei esse meu conceito do julgamento do que é bom ou ruim ser desejo pessoal e não desejo de Deus. Falando especificamente sobre esse episódio, não é um assunto fácil de eu lidar, mas é algo que me marcou bastante, além de muitos outros, né? Que eu questionei Deus, questionei esse porquê das coisas. Um porquê que a gente nunca vai saber. Mas eu percebi a perfeição de Deus nos detalhes. Uma semana antes do acidente, exatamente 7 dias antes de uma semana, uma irmã na igreja se levantou, apontou para mim e falou assim: eu vejo você, uma assembleiana, claro, né? Eu venho da Assembleia. Ela apontou para mim e falou assim: eu estou vendo você revestido de armadura. Grande tribulação você vai passar, mas tem de bom ânimo. Deus é contigo. E ok, né? Peguei a passagem, mas assim, ok, aberto, assim, né? Tão vago, né? Nada específico. E uma semana depois teve esse acidente. E daí, logo depois do choque da notícia, né? Eu fui o primeiro a chegar no lugar lá, ainda na rua, vi todo
o acidente, enfim, eu tive que tomar conta de todas as coisas. Eu tive que dar notícia para o meu pai que ele tinha perdido um filho. Eu tive que dar notícia para minha mãe que ela tinha perdido um filho. Eu tive que cuidar de todos os detalhes de um velório, de um funeral, do meu irmão, né, que convivia comigo diariamente. Ele trabalhava para mim, né, ele trabalhou para mim antes um tempo. Mas daí eu vi a perfeição de Deus. A perfeição de Deus estava onde? Por um tempo, no passado, ele era crente, ia na igreja, né? Era um homem correto, assim, casado, pai de filhos. E chegou um tempo que ele se perdeu no caminho. Ele separou da esposa, caiu no mundo, arrumou outra, teve filhos fora de casamento, uma bagunça generalizada, assim, na vida. E passou alguns anos nessa bagunça. E quando chegou o momento que ele se consertou, né? Ele casou com um segundo relacionamento dele, com quem ele tinha uma filha. Então ele casou oficialmente com essa pessoa, ele conquistou aí uma posição de emprego, de trabalho num lugar, né, melhor, ele pediu perdão para as pessoas que ele tinha magoado, ele voltou a falar de Deus, ele voltou a orar, ele voltou a ter relacionamento com a igreja, e daí Deus levou. E daí eu pensei, perfeição de Deus. Porque talvez se ele continuasse nesse mundo, ele iria cair novamente. E Deus não ia perder ele para o mundo. Então, levou na hora que era para levar. Então, Deus consertou a vida dele para que o pecado saísse dele, para que houvesse arrependimento. E levou. No meu julgamento, é ruim até hoje. Eu falo sobre isso, me magoa, eu fico mal, é ruim. Mas, no plano de Deus, era o que tinha que acontecer. E a gente não entende, principalmente, a morte. Né? A gente não entende a morte. A gente quer ficar com todo mundo. Mas, na verdade, isso é egoísmo. É egoísta da nossa parte querer que a gente divida as pessoas boas das pessoas ruins e, às vezes, até desejar que Deus leve as pessoas ruins. Seria melhor para esse mundo se essa pessoa não existisse, né? E que ficassem só as boas. Isso é egoísta? Isso não faz parte do plano de Deus, né? E se existem todas essas pessoas, é porque assim é o plano. Então, a nossa parte é transformar as pessoas, né? E não estar apenas rodeado daquelas que são perfeitinhas, porque não existe. Então, a grande questão é, eu consigo transformar alguém? Eu consigo ser uma ferramenta na mão de Deus para transformar, para ajustar um caminho de alguém? Né? Eu consigo ajustar, eu consigo fazer diferença na vida daquela pessoa? Tem uma frase de Mário Cotella, um estudioso, filósofo, assim, ele fala assim, se eu não existisse, que falta eu faria? Essa é a questão. Eu podia fechar com isso, para que todos pensem. Se eu não existisse, que falta eu faria? Se a resposta for eu não faço falta, então está na hora de reajustar a minha vida. E não estou falando de fazer falta assim, eu sou filho de alguém ou eu sou casado. Estou falando de fazer falta na vida, né? Porque se você não existisse na vida da tua esposa, outro existiria. Ela ia casar, ela ia ter filho, ela ia seguir em frente. Mas você, como pessoa, qual é o legado? Quando você se for, né? Qual é o legado que você deixou? Será que alguns vão falar assim, foi tarde? Né? Ou será que você vai deixar ensinamento? Será que você vai deixar uma lição assim, poxa, é alguém que vale a pena ser copiado, é alguém que vale a pena ser seguido, né? Como Paulo, né? Que diz, né? Me copie, né? Faça como eu, né? Seguir a Cristo, seguir os seus conceitos, né? Guardar a fé até o final, né? Combater o bom combate, guardar a fé, né? Até o final, até os últimos dias. E essa é a pessoa que eu desejo que todos sejam, né? Que a gente possa guardar a fé, principalmente, viver o que é certo, viver o que é correto e viver intensamente as coisas de Deus e fazer falta. A gente precisa fazer falta. Se a gente saísse hoje, teria que deixar uma saudade imensa. Uma saudade de tudo que é, assim, de tudo que representa.
É interessante que o tamanho da nossa conquista é a dimensão da nossa ausência, né? E isso que a gente não contabiliza. Quanto mais eu conquisto, mais de fato maior vai ser a perda. E aí a gente vira num paradoxo. Eu não quero perder, mas eu quero que você seja alguém grande. Eu quero que você conquiste. Eu quero que você case. Eu quero que você tenha sucesso. Mas quando você morre, eu lamento o sucesso que você tinha. E aí eu percebo que a morte ou ela nos deixa muito forte ou muito frágil. Não. A morte ela nos revela de uma vida muito forte ou uma vida muito frágil. E é paradoxal porque quando a Bíblia diz que é na minha fraqueza que eu sou forte, a Bíblia está dizendo que é na minha força que eu sou fraco. Na minha fraqueza que eu sou forte. Isso. A gente sempre fala assim, não, porque é na minha fraqueza ele me faz forte. Só que a gente não contabiliza que o inverso também é verdadeiro. Na minha força eu sou fraco, eu não percebo isso. Por quê? Porque enquanto eu estou na minha força, eu me sinto forte. Mas a nossa fraqueza está lá na nossa força. Por isso que o dia que mexe ali, ferrou. Isso me faz lembrar, não sei quantos irmãos vocês são. São 2, 3? Irmãos, meus irmãos, família, éramos 6. Hoje 5. Hoje 5. A ausência de uma pessoa, ela não impacta só um marido, uma esposa. Ela impacta um pai, impacta um filho, impacta uma mãe, impacta uma avó, impacta a dimensão do quanto você conseguiu tocar as pessoas. Essa é a verdade, né? O raio quando uma pessoa ela é relevância, né? O raio de relevância que você tinha para as pessoas tão longe afeta a tua ausência. E não é ser famoso, tá? Ser famoso é uma coisa. Ser importante é outra coisa. Exato. Né? São relações diferentes aí, totalmente diferentes, né? Mas eu tinha um tio que ele era conhecido pela força dele. E ele era um dos maiores fazendeiros do norte do Paraná. Cara que ele com o irmão dele, eles inventaram o plantio direto no Brasil. Eram pessoas implacáveis. Até o dia que ele perdeu o filho mais novo dele, com 23 anos, num acidente trágico. E eu vi o meu tio forte. A marca do meu tio era força. Era o cara que só falava palavrão, xingava todo mundo, era o fodão. Eu vi meu tio morrendo junto com o meu primo. Daquele dia em diante, nunca mais. Ele saiu de um quarto onde ele urinava, defecava e não aguentava ficar são. Então ele precisava se entorpecer, ele precisava ficar bêbado o tempo todo porque ele falou a minha engrenagem quebrou. E para mim foi assim muito paradoxal porque eu vi meu tio, que era minha referência de força, terminar tão fragilizado, tão frágil assim, ó. Foi um negócio que ele não soube ele não aguentava permanecer vivo. Ele queria não acordar de manhã. Então, enquanto isso, tem outras pessoas que, na verdade, talvez elas vivem muito sensíveis. E a gente acha que isso é fraqueza. Ele é muito emocional, ele é muito não sei o quê. Só que você vai ver que essa é a pessoa que vai consolar todo mundo na falta. Porque ela já chegou no lugar antes de acontecer. Porque quando alguém morre, a gente se torna sensível. E talvez é muito melhor eu viver sensível com as pessoas vivas que eu amo do que eu precisar me desconstruir eu me descobrir tão insensível quando eu perco ela. Porque essa é a dificuldade, né? Ó, aqui tá aqui. Olá. Ô, gatão. Tudo certo? Did you remember, my friend? Saudade de você, bro. How you doing? Fine. Que bom, lindão. Say, I miss your home. Chegou um aqui também, ó. Olá, ó. Eita, coisa boa. Encontro dos filhos. Are you missing the scooter? Did you remember the scooter? And the big motorcycle. Yeah, motorcycle, yeah. Yes. Do you like it, right? Cool, very cool. Your goods. Mas, cara, foi fantástico falar com você hoje. Obrigado por topar, obrigado por ser igreja comigo, mesmo remotamente. Obrigado pela família que você construiu. São revolucionários, são
arautos de boas novas. Amém. E conte comigo nos seus projetos. Gostaria que você deixasse considerações finais, uma palavra quentinha, assim, para quem resistiu até agora. São quase 2 horas de live. E eu, se eu sou um cara que não tenho pressa em terminar uma live, eu não estou aqui tentando engajar ninguém no nada. Eu sei que Deus, ele usa cada minuto que passa numa live dessa. São palavras que ajustam destinos. Então, obrigado por você fazer parte disso. Amém, né? Independente do que as pessoas buscam, a busca pode ser numa live mesmo, num trecho ou numa completa, como essa de 2 horas, a busca tem que ser sempre Deus. O que eu poderia resumir assim a vida é em você buscar o que você é, a essência. Para mim, essência é a palavra. E buscar o Deus que habita em mim. Porque o Espírito Santo já habita em mim, né? O Jesus conquistou isso para nós. E eu preciso reconhecer esse habitat natural do Senhor, que sou eu. Se eu buscar ser reconhecido, eu estou no caminho errado. Se eu tenho que buscar dentro de mim aquilo que eu sou e não fora de mim aquilo que me é proporcionado. Então, eu deixaria hoje para as pessoas simplesmente se autoconhecer. Primeiro você se conhece, se entende, faz uma análise da sua busca, né? Antes da ceia, né? A palavra é, né? Analise-se a si mesmo, né? Para que você possa participar da comunhão com o Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Poxa, Exato. então já está aí o segredo. Eu preciso me conhecer, reconhecer quem eu sou, não pela importância que os outros veem em mim, mas pela importância que eu sou no plano de Deus. E quando eu entender qual é o meu papel no desejo de Deus, eu vou ter claro qual é o plano e qual é o meu objetivo. A gente não pode viver sem objetivo. A gente não pode viver sem o foco. E a gente não pode ser tardio, porque o tempo passa. E a gente pode estar tardando o plano que Deus tem na minha vida, para mim mesmo. E daí o tempo passa e se eu não estou dentro do plano, eu estou desalinhado, né? A palavra pode ser alinhamento, alinhar o meu desejo, o que eu sou, com o plano de Deus, com o que Ele quer para mim, porque a vontade dele é perfeita e agradável, né? Não a minha. Então, o conceito, de novo, falando sobre o conceito do que é certo e errado, baseado no que eu desejo, tira. O que é certo e errado no que Deus deseja. É isso que tem que estar no meu coração. Amém. Por amor. Repetindo Amém. Romanos 7:8. Cumprir a lei com peso, pela ordem, ou cumprir a lei por amor, né? Como diz já no versículo, no próximo capítulo, no capítulo 8. Amém. Então, o desejo é esse que eu tenho para mim e para todos. Como eu falei antes, eu já vivi fora das coisas de Deus e vou falar, não é bom, né? Se eu fosse fazer um comparativo do que eu era e do que eu passei a ser em Cristo, eu jamais teria perdido a oportunidade, teria gasto tempo com as coisas fúteis e inúteis sem Jesus. Então, o meu desejo é esse. Qualquer um que nos ouviu hoje, aí, que tenha ouvido isso, busque Deus, busque Jesus dentro de você. Quando você encontrar o Jesus dentro de você, começar a ter experiências com o seu Deus, não com o Deus do pastor, não com o Deus do pai, não com o Deus da avó. Quando você começar a ter experiência com o Deus que vive em você, que habita em você, quando a palavra for revelada para você, e não você está comendo com farinha, né, como a gente diz, né, os ensinamentos dos outros, você passa a estar no propósito. É nesse momento que você se alinhou com os planos de Deus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Continuem firmes, abundantes nessa obra fantástica de Jesus. Continuem sendo esse farol em Orlando, em Kissimmee. Que Deus te levante aí cada vez mais a nível nacional, nos Estados Unidos, que você seja essa voz a ser ouvida. Existem palavras de vida na tua boca e eu creio que a palavra é a substância que materializa a fé. Por isso, continue pregando, continue congregando as pessoas na sua casa, continue pegando sua moto, indo nos encontros de moto e com certeza, tenha certeza que eu sou testemunha viva
dos feitos de Deus na tua vida. Muito obrigado, irmão. Amém. Deus abençoe. Valeu, beijão. Grande Tchau, abraço. tchau. Tchau. Que dizer, pessoal? Que dizer? O Nuan é um cara sensacional. Se você ouvisse um pouco da história dele, é um cara que, quando ele falou no finalzinho ali, eu já vivi sem, já vivi com, ele é uma prova real de que tudo que o ser humano precisa é uma palavra. Não precisa de uma coisa, não precisa de melhores condições de vida, não precisa de um emprego. Tudo isso é paliativo. Ajuda, mas não conserta. Mas é maravilhoso saber que um dia, em uma mulher chamada Clarice, ele encontrou uma inspiração, ele encontrou, na verdade, uma razão para ele conhecer um Deus que ele só talvez ouvia falar. Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou estar aqui e eu estou provavelmente programando de estar com Alessandro Góes. Eu tenho uma pautinha aqui que eu gostaria de falar um pouco sobre propósito, os equívocos que nós temos acerca de propósito. Propósito, olha ali, ó, Jaqueline já conhecia o Nuan já do lado profissional. Ela também trabalha com eventos, provavelmente deve ter ouvido falar dele muito aqui em Curitiba, 4, 5 anos atrás. Ele mora hoje na Flórida. Quando se fala de propósito, eu vejo muita gente procurando o que está dentro de si. Só para dar uma palhinha, propósito não existe. Ah, qual que é o meu propósito de vida? Não existe. E talvez você fale, calma, você não pode falar assim. Amanhã a gente vai tirar essa história limpa, se o Alessandro Góes participar com a gente, eu vou pedir para ele contextualizar um pouco o que isso significa. Quando você pergunta assim, qual que era o propósito de Eva? Ah, era ser advogada. Qual que era o propósito de Adão? Ser engenheiro, ser médico, ser fotógrafo. Deus deu uma tarefa para o ser humano para reduzir o propósito de um ser humano numa tarefa? Será que é isso mesmo? Normalmente nós vinculamos propósito a fazer e não a que nós somos, que nos tornamos. Então, eu sei que isso é assim, é um nó que muito crente precisa ser desatado, precisa ser desamarrado essa mentira do propósito. Estou procurando propósito, procurando propósito. Então, fazer uma live com o Carvalho eu topo, mas aí eu topo numa condição. Entrem no perfil do Pio Carvalho e escrevam ali, Pio Carvalho, que tal uma live com o Cal? Eu gostaria que você pedisse uma live pro Pio Carvalho aqui. Pio foi meu mentor por muito tempo. Ele plantou a igreja no cinema. Essa história é fantástica. Seria meu prazer poder estar aqui falando com ele. Então, se você quer uma live do Pio, entra no perfil dele, Pio Carvalho, no Instagram, e escreva ali, Pio, que tal uma live com o Cal? Faz uma live com o Cal, faz uma live com o Cal. Dá o teu testemunho, que você acompanha a gente todo dia, que fazem 90 dias que todos os dias alguém aqui fala. E vai ser muito bom poder compartilhar dessa plataforma com um cara que me levou a ser quem eu sou hoje. Pio Carvalho é sensacional. Se você fizer isso, a chance é muito grande dele estar aqui com a gente. Eu amo esse cara. Então é isso aí, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe todos vocês. Amo vocês. Fiquem firmes com Jesus. Se for para Estados Unidos, fale com o Alexandre Nuan, com a Clarice. É uma igreja lá. Tenho certeza disso. Não é uma igreja no cinema, mas já é uma igreja lá. É uma igreja em Orlando. Eu amo esses caras. São pessoas da minha confiança, pessoas que eu conheci não só de ouvir falar, caminhei com eles, fui amparado, socorrido por eles. E é isso aí, meu irmão. Um grande abraço e até amanhã.